Queridos irmãos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia. Que a luz do universo de nossos guias e orixás possa contaminar sempre nossas mentes e corações. Uma boa noite também especial, não só para os irmãos que estão presencialmente aqui na casa da Cabocla Jurema da Praia, como também aqueles que nos assistem pela live da fanpage, facebook.com/Templo Estrela do Oriente, por aqueles que também nos assistem pelo canal do YouTube. E está saindo bom a voz aí, Letícia? Está saindo legal? Que bom. Então, esse espaço que a gente chama de Umbanda em Debate é o momento que a gente troca ideias sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular. Quem é que está com o microfone, Letícia? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão. Letícia está com o microfone aí, leva até vocês. Eu vou começar com duas perguntas, com dois irmãos que nos fizeram perguntas. Um deles eu já estou vendo, está sentado ali, o William, que é da 23ª turma, e ele nos pergunta o seguinte, gente: por que alguns médiuns incorporam para passes e outros para consultas? Então, aqui dentro da nossa casa, a gente tem dito isso ao longo dos anos. A Umbanda que nós praticamos aqui é uma Umbanda iniciática, ou seja, é aquela que tem como uma de suas propostas, ensinar os ritos, a doutrina, o aspecto moral, entre outros fatores, ligados à religião de Umbanda. E dentro da nossa visão doutrinária, a gente tem um cuidado todo especial em relação à capacitação dos médiuns. Embora nem sempre essa recíproca seja verdadeira, mas a nossa parte nós fazemos. Então, o que acontece? O médium, quando entra aqui na nossa casa, ele passa pelo curso Umbanda Sem Fronteiras, que é obrigatório. No final de 5 meses ele diz sim, se for o caso, ingressa no quadro de médiuns da instituição, e ele, a partir dali, ele vai se iniciar dentro dos preceitos da nossa casa. Ele começa na parte administrativa da casa, em paralelo ele vai se desenvolvendo mediunicamente, e esse desenvolvimento mediúnico, ele começa no desenvolvimento, daqui a pouco, das tarefas administrativas, ele é convidado, pela nossa mãe espiritual, para se tornar cambono, que é aquele que auxilia as entidades aqui no trabalho espiritual de consulta. Depois de cambono, ele passa a médium aspirante, ou médium de passe, antes de se tornar um médium de consulta. Por que essa diferenciação de médium de passe para o médium de consulta? Nós sabemos e temos assim a certeza, a convicção de que as entidades, do alto da grandeza de suas vibrações, elas estão acima do bem e do mal. Nós não estamos aqui para testar entidade alguma, mas por outro lado, como orientadores espirituais, nós temos o dever, a obrigação de estar constantemente testando a capacidade do médium, a ligação do médium com a espiritualidade, tentando de uma certa forma minimizar aquilo que é danoso para o trabalho espiritual, que é a interferência mediúnica num trabalho. Então o médium, quando ele sai da questão da cambonagem para médium de passe, esse médium ainda não se sente seguro bastante, porque conversar
passar a mensagem é muito difícil. A gente sempre falou aqui, até de uma forma pejorativa, mas brincando naturalmente, que balançar o esqueleto é fácil, qualquer um balança, bate ali o tambor, a gente começa a estribuchar e está tudo bem. Isso aí é mole, qualquer um faz. O problema é a mensagem, para passar a mensagem, e é na mensagem que a gente verifica se a entidade está ou não está presente, se o médium está verdadeiramente incorporado ou não. E isso é, com certeza, verificado nos nossos desenvolvimentos mediúnicos, entendeu? Então esse médium, quando ele vai para a passe, volto a dizer, ele ainda não está seguro, ele precisa de um pouco mais de amadurecimento, para aí sim, futuramente, ele ser convidado também pela mãe Jurema, para deixar de ser o médium de passe apenas, para se tornar um médium de consulta. Letícia, leva o microfone ali para o William, porque foi ele mesmo que me mandou essa pergunta, e ele está sentado aí na assistência, ele quer complementar com alguma coisa, né, meu irmão? Boa noite. Primeiro... Nossa, está alto, hein? Boa noite a todos. Boa noite. É exatamente isso. De Cambono até deu para todo mundo entender que são estágios, níveis, né? Você vai evoluindo aos poucos e aí você vai progredindo. Perfeito. Dentro da casa. Perfeito. Em quanto tempo, em média, não tem, depende também da sensibilidade, só pelo seu gesto eu entendi, que depende da sensibilidade de cada um interpretar a mensagem que vem, né? Mas isso pode gerar em torno de quantos anos? Querido, não dá nem para dizer isso, né? Para você dá para dizer isso. De Cambono a um médium mais... Dá para dizer sim. Eu vou falar para você, eu vou dar o pior cenário. Vou dar logo o pior cenário, tá? O que acontece? Eu vim de uma casa que eu costumava dizer que aquilo lá era quartel-general, não era só um terreiro de Umbanda, era um quartel-general. Eu conheci lá pessoas com 20 anos de desenvolvimento, 25 anos, e nunca saíram daquilo. Entendeu? O grande problema do ser humano, e principalmente daquele que trabalha na Umbanda, é que acha que só tem que pensar em Umbanda na hora que está com o pé dentro do terreiro. E não é assim que a banda toca. Nós não somos umbandistas apenas quando a gente está dentro do terreiro. O que a grande maioria faz é adquirir uma outra personalidade do portão para fora. As entidades já dizem que os ensinamentos que a gente aprende aqui dentro duram 30 metros. E é 30 metros do portão para fora. Lá fora a gente é outra pessoa, entendeu como negócio? Então é um conjunto de situações que fazem com que aquele médium ele não esteja ainda preparado. A grande questão que, principalmente no momento que a gente vive hoje, da maioridade espiritual, a gente quer muito mais do que um médium que tenha conhecimento. Porque só o conhecimento não basta. O conhecimento, ele fica estacionado aqui na cabeça. Se a gente não trabalhar, trazendo esse conhecimento para o coração, esse médium é considerado incompleto. E esse trâmite da cabeça até o coração leva algumas encarnações, para você ter uma noção. Entendeu? Então, cada caso é um caso, entendeu? Nós temos pessoas aqui que não demoraram muito para ir, mas para essas que não demoraram muito para chegar como médium consulta, normalmente eu dou meus pêsames para elas, entendeu? Porque aí já vão logo ver a chapa esquentar, entendeu? Porque esquenta mesmo. E tem outras que estão há bastante tempo lá, quietinhas, nutrindo o seu alimento espiritual, que é aquilo que é fornecido aqui. Então não tem um tempo certo, irmão, não tem.
Não tem. Uma coisa é certa, isso eu não tenho a menor dúvida. O umbandista, ele deveria, isso é o ideal, não é o real, que eu vou falar agora. Ele deveria se conscientizar que ele precisa ser um médium 24 horas por dia, e não apenas quando ele está dentro do terreiro de Umbanda. Entendeu? Senão ele fica naquela de como é que fala? Lobo em pele de carneiro. Atrapalha todo o processo, né? Dele mesmo, entendeu? Ele está vestido de branco por fora, mas por dentro ele não está. É mais ou menos por aí. E esse nosso irmão, o William, ele ainda pergunta aqui se tem dias certos para incorporação, visto que tem dias que a casa recebe alguns médiuns e às vezes os mesmos não vêm, ou vêm uma semana e depois vem na outra. Meu irmão, vamos passar para a próxima pergunta, que é essa daqui, meu amigo. Só Deus na causa, só Jesus na causa, meu filho. Entendeu? Deixa esse assunto para lá, porque é melhor, senão, tá? Vamos em frente. Mas, como diz a minha mãe é evangélica, sabe? Ela diz assim, meu filho, um dia vai ser, dia vai chegar que será dia perfeito. E nisso eu creio no que ela fala. Será dia perfeito, um dia, não tem problema. A outra pergunta que nós temos é do outro irmão chamado André Rezende. Ele é da 23ª turma também, e ele toda semana nos ajuda aí com perguntas. Ele está perguntando aqui qual será o papel da Umbanda perante o mundo de regeneração. Eu vou ser muito sincero, eu não entendi a pergunta dele no que tange, se ele está querendo saber qual o papel da Umbanda no momento que estamos caminhando para uma regeneração, ou o papel da Umbanda no mundo já regenerado. Então eu vou dar as duas opções, porque uma das duas será, com certeza, né? Primeiro que a Umbanda, ela não é melhor do que qualquer outra religião. Ela é apenas mais uma ferramenta, mais um meio através da qual a humanidade está aí buscando a melhor forma de sair, né, da ignorância para a sabedoria. Então, a gente sabe que o nosso mundo, nosso planeta, ele passou de mundos primitivos para provas e expiações, que é o que estamos hoje. Nós tivemos nessa mudança aí alguns fatores importantes, né? Aquilo que a gente conhece e a ciência fala aí como elo perdido, é um estudo fantástico para a gente se debruçar. Aí nós chegamos em provas e expiações. Nesse momento de provas e expiações, no caso da Umbanda, a Umbanda se encaixa em dois períodos. Um período da materialização, da manifestação, que é o segundo período, que vai mais ou menos do advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas até 1990, 2000, que é o segundo período, e o terceiro período, que é que a gente vive hoje, que é o da maioridade espiritual, e que ele caminha até a regeneração. Bom, o que eu quero dizer? A Umbanda está aí trazendo a sua mensagem regeneradora. Volto a dizer, ela não é melhor nem pior do que outras religiões. Porém, para aqueles que se aprofundam, veja bem, para aqueles que se aprofundam no seu conteúdo, a Umbanda tem a resposta para quase todas as perguntas. Eu digo para quase todas as perguntas, porque existem respostas que ainda não podem ser dadas,
ou só podem ser dadas para aqueles que têm ouvidos de ouvir. Mas uma coisa, isso já nos foi garantido. A partir do momento que tenhamos maturidade, a gente tem condições de saber, através dos estudos das umbandas, tudo aquilo que a espiritualidade espera de nós. A gente só não pode esquecer, dentro dessa meiuca aí, que religiosidade é o que a Umbanda produz. E essa religiosidade que as umbandas produzem, é essa religiosidade que vai nos levar à espiritualidade. E isso a gente não pode esquecer. Umbanda é um meio. Umbanda não é fim para ninguém. Não é bengala espiritual de ninguém. E isso precisa ficar muito claro, para a gente não fazer falsas promessas. Isso aqui é um local onde todos nós estamos precisando crescer, ouvir, caminhar. Tem nada de promessa, negócio de salvação, tem nada disso. Aqui não tem. Quem quiser imediatismo, a gente recomenda ir buscar outro segmento, que não é Umbanda. A Umbanda, o beabá é um passo de cada vez. Quem fala isso é a nossa querida mãe espiritual, Cabocla Jurema. Isso é na era que estamos caminhando aí para esse planeta regenerado. Eu acredito que quando o planeta estiver regenerado, o papel das umbandas não será menos importante. Por quê? Eu me baseio muito, e que para mim foi uma obra que eu recomendo para todos lerem, falo isso toda hora, em palestra, falo no curso Umbanda Sem Fronteiras, foi para mim um divisor de águas na minha vida, em termos de estudo, a obra Exu, o Grande Arcano. Essa obra foi ditada mediunicamente pelo Espírito, denominado na obra como Exu Senhor, e foi psicografada pelo saudoso Pai Rivas Neto, que foi dirigente espiritual da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, lá de São Paulo, foi médico cardiologista e foi reitor da antiga Faculdade de Teologia Umbandista. Nesta obra, o Exu Senhor, que depois nós fomos saber que se tratava da falange do Exu das 7 encruzilhadas, nos foi dito nesta obra que as entidades precisam de luz, os orixás precisam de luz, só quem não precisa de luz é a própria luz, chamada Zambi Maior. A partir desta manifestação do Exu Senhor, ou Exu das 7 encruzilhadas, nós chegamos à conclusão que, independente do plano que estivermos, todos nós precisaremos de luz. E se precisamos de luz, mesmo num planeta regenerado, nós continuaremos dependentes dessa luz. Então, eu acho que desta forma eu respondo ao nosso querido irmão André Rezende. Tá certo? Alguma pergunta, meus irmãos? Quem tiver, só levantar a mãozinha. A nossa irmã Letícia está aqui do lado. E é isso. Eu acho que eu queria trazer, enquanto não chega uma outra pergunta, eu queria trazer uma informação importante que me pediram para trazer. A partir de hoje,
a nossa casa inicia uma nova forma de trabalho espiritual, que é através da água fluidificada. Então, se você, meu irmão, você, minha irmã, que está aqui presencialmente no templo, tiver alguém em casa que precise de um tratamento espiritual mais específico, então basta que vocês entreguem essa água. Nós temos aqui na cantina, só entregar para o nosso supervisor aqui da casa, que é o Gabriel. Ele vai colocar essa água lá na sala de tratamento espiritual e nós vamos fazer a abertura da gira. Vamos ter um momento a partir de hoje, depois que os atabaques pararem, que nós vamos fazer o trabalho de fluidificação dessa água, e aqueles que quiserem, então, levem para os seus parentes, amigos, familiares. Só lembrando que a recomendação da espiritualidade que comanda esta casa em relação a forma como se vai ingerir essa água seria 3 vezes por dia, a primeira no jejum, a segunda depois do almoço e a terceira antes de se dormir. Então, é dessa forma que é ministrado. Essa água é colocada no nome de uma pessoa que vocês determinarem, e quando vocês terminarem o atendimento, é só pedirem ao Gabriel e ele entrega a água já fluidificada para vocês levarem, tá certo? Está dado o recado. E para a próxima semana estaremos aqui novamente num Umbanda em Debate. Quero apenas lembrar a todos que na próxima quinta-feira, quinta-feira será 7/6/13, dia 13 agora de fevereiro, nós teremos a primeira aula do módulo 1 do curso Umbanda Sem Fronteiras. Aí começa o curso Umbanda Sem Fronteiras, que é um curso de doutrina, tem um aspecto terapêutico aqui da nossa casa, acontece todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, por um período de 5 meses, ao final dos quais os alunos recebem um certificado de participação, e se não estiverem atrelados a qualquer instituição religiosa, filosófica, esses alunos poderão pleitear o ingresso no quadro de médiuns da nossa instituição, tá ok? Aqueles que quiserem fazer presencialmente, é só comparecer lá na secretaria, receberão todas as informações, e aqueles que desejarem fazer à distância o curso, é só se inscreverem através do site temploestreladooriente.com/Umbanda Sem Fronteiras, tá certo? Curso a Umbanda Sem Fronteiras, o slogan é Desmistificando a Nossa Fé. E encerramos então aqui o nosso quadro Umbanda em Debate, prometendo voltar, se Oxalá assim o permitir, na próxima quinta-feira. Fiquem com Deus. Aliás, perdão, né? Na próxima segunda-feira, né, gente? Umbanda em Debate, próxima segunda-feira, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus.